Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, e hoje a gente vai tratar dessas situações aí dos museus brasileiros. A gente está vivendo uma fase, eu não sei nem se eu chamo de negligência, não sei se eu chamo de um incêndio criminoso, eu não sei nem o que a gente pode chamar. Eu sei que a gente está perdendo parte da nossa história e parte da nossa vida cultural com essa irresponsabilidade que é deixar as nossas heranças culturais na mão de pessoas que não têm capacidade mínima de administrar isso, né? Já dizia lá o historiador e antropólogo egípcio: se não consegue cuidar da nossa história que foi emprestada para vocês, nos devolva, por favor, né? Estamos recebendo aqui meu grande amigo, professor, irmão, Lucas Gontijo. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, né? Obrigado, e é sempre uma alegria ter você aqui para a gente poder discutir essas pautas tão fortes que é essa falta de pertencimento e identificação com a nossa cultura. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Betão. Muito obrigado. Wilson, seja muito bem-vindo. Irmão da Simone, pai da Clara, minha amiga, que eu deixo aqui um abraço, um beijo grande, assim, que é uma menina muito orgulho dela, ótima advogada. E gente fina demais, né, antes de qualquer coisa. A única coisa, o único sinônimo que é atleticano. O resto... Problema grave. Seja bem-vindo. Eu trabalhei muito para isso, né? Deixei de mexer. Deixa eu te perguntar uma coisa. É muito importante que a gente discuta essa questão da segurança nos prédios, principalmente os prédios públicos, né, que têm essa responsabilidade de guardar parte da nossa história. A engenharia de segurança tem que ser mais efetivada nesse contexto. Seja bem-vindo aqui. Com certeza. A pauta é muito pertinente, agradeço de participar, né, professor Lucas. O Léo, né? Depois vai ser apresentado. Mas realmente, Betão, a gente que vive preservação, vive história, né? Eu sou um analista de restauro, aposentado pelo IAFA. E eu confesso que foi muito traumático, acima do normal, porque quem vive dentro do patrimônio histórico sabe a dificuldade que é preservar e lidar com o trabalho que era feito de preservação dos museus. O que acontece é que o poder público está realmente negligente, né? Não vamos falar ainda em incêndio criminoso, né? Estão sendo feitas perícias, mas realmente é muito grave a situação, não só do museu que se incendiou, que perdeu a história, né? Eu vi muita matéria falando que foi 200 anos de história, não foi 200 anos, foi 200 anos da edificação. De história, tem milênios de anos ali, né? Tem múmias e museus, coisas arqueológicas, né? Sem valores, sem imensurável. Então a situação é muito grave. Eu trabalho na segurança do trabalho, nós temos um foco, né, na área de análise de risco e de incêndio, proteção contra incêndios e explosões. Então a gente se considera apto a falar sobre o tema, porque eu trabalho nas três áreas, né? No restauração, patrimônio histórico e segurança do trabalho. Então as três acho que fortalecem essa necessidade e o foco de vocês, a importância que vocês estão dando à temática, né? Porque o Brasil tem essa cultura de, assim que acontece, tem aquele alarme. Depois passou uma semana, todo mundo esquece. Então, assim, é muito importante que você esteja aí, essa conversa, esticando esse diálogo e puxando essa linha aí para a gente buscar alguns resultados mais objetivos, né? Não ficar só na teoria. Ô, Léo, 3 anos de programa. Nós já falamos de museu em outras épocas, já falamos de arquitetura, já falamos de fotografia, já falamos de história, falamos de racismo. É um eterno retorno nessas conversas que a gente tem, né? E eu acho que esse programa tem essa importância, porque a gente não deixa para tratar em cima da hora. Até mesmo você sabe muito bem porque eu não gosto de tratar em cima da hora. Eu gosto de deixar a coisa esfriar para depois a gente fazer isso que o Wilson está falando, que é perpetuar a discussão, né? Como nós fizemos desde o início com as mulheres, com o direito das mulheres, dos negros, das minorias e tal. É importante para a gente tocar nesse assunto e discutir esse assunto. Como é que você vê tudo isso, Léo?
Primeiramente, boa tarde, pessoal de casa, boa tarde, queridos amigos. Você que trabalha com fotografia, pois né? É. Esses assuntos, Betão, a gente recorrentemente traz em pauta aqui no programa por isso, porque a gente aborda sempre com uma frequência e sempre tem um fato novo dentro dessa abordagem, né? Então, desde que a gente começa a abordar esses temas aqui no programa, por que ele se estica? Porque tem sempre um fato novo e não é que a gente está prevendo um assunto, é porque ele está tão presente no nosso dia a dia, seja o racismo, seja a falta de comprometimento do poder público nessa questão, preconceito, a questão das mulheres. Então a gente está voltando recorrente em fatos que são muito importantes na nossa sociedade hoje. E o que me assusta em relação a esse caso do museu, por exemplo, hoje, a gente estava até conversando aqui antes de começar o programa, né, instituições privadas que precisam de um alvará de funcionamento do corpo de bombeiro, etc., por menor que seja, é necessário o laudo e é cobrado isso. Teria que, no caso de uma instituição pública, não ser mais importante, ainda até pelo valor do que tinha lá dentro, desse conteúdo histórico nosso, e não teria que ser mais cobrado, e o exemplo vir de lá, para que as instituições públicas também seguissem esse processo do corpo de bombeiro, dos alvarás, do funcionamento correto? Vou responder, me diz respeito direto. Realmente é uma cobrança que a gente faz, inclusive, né? Eu trabalho em instituições privadas, particulares, né? Inclusive na própria faculdade de Milton Campos, Nova Lima, que nós recebemos durante esse período de 2010, que foi a construção, em 2000 que a gente construiu um prédio na Alameda do Oscar Niemeyer, né? Nós tivemos 2 federações do Corpo de Bombeiro. E com prazos rigorosíssimos, de 15 dias para tomar providência. Se você não tomar providência, você perde o alvará, não pode funcionar a casa. Isso foi feito também em algumas boates, depois daquele acidente da Boate Kiss. Mas tem aquela coisa imediatista, né? E o poder público é um pouco benevolente com o poder público. Quando é uma instituição que é gerida, ou tem um gestor que também é público, acho que tem uma certa condescendência e isso gera um agravante muito sério. Porque esse é claro que não tinha um alvará, né, porque senão o prédio não estaria naquelas condições. O gestor, com solicitação do Corpo de Bombeiro, ele teria muito mais ação, muito mais agilidade, até para cobrar dos agentes superiores, dos chefes, né, porque ele também é um subordinado, né, na hierarquia do poder público do cenário nacional, né? Então não tem essa independência da universidade, né? No caso, né? Porque é a universidade que é o gestor universitário, né? E nem era um especialista em museu, né? Então é tudo muito complicado, né? Porque um projeto de incêndio de museu é muito específico. Sim. E tem que ser desenvolvido por um profissional extremamente capacitado, porque não envolve só hidrante, só água. Você tem água afeta. acervos, né? Tanto que na hora lá tinha todos os problemas da área de incêndio ocorreram durante o evento. Você não tinha abastecimento de água, você não tinha hidrante, você não tinha outros mecanismos, né, de detecção de incêndio. Não só falar da parte elétrica, dos problemas anteriores, mas do projeto de incêndio, né? Porque, de combate ao incêndio ali, que não tinha ali, fisicamente chegaram e falaram assim, pega um esperar chegar a água, chegar o bombeiro, tudo de fora para dentro. Enquanto que o incêndio teria que ser apagado dentro do incêndio. Assim que teve o foco, já teve os mecanismos lá dentro. Né? E lá dentro tinha improvisações, pelo que já foi visto, né, assim, grave, de colegas também que já tivemos contato. Você tem uma área administrativa funcionando dentro do museu, com freezer, que não tem nada a ver com o museu, que pode ter gerado possíveis sinistros ou focos de incêndio. Né? Então isso é muito complicado, porque a gente já tem história. A gente tem história no Caraça, que é a biblioteca do Caraça, que é super antiga, e que já foi revitalizada, que é de São Francisco, que é um caso traumático, né? Perdeu uma biblioteca milenar, né? Depois você pega Mariana, né? Que é até minha tese de mestrado, que é a Igreja do Carmo, que é na Praça de Minas Gerais, que é onde é a capital de Minas, né? Assim, primaz de Minas, onde a gente teve um incêndio que em meia hora o material é muito combustível, é madeira pura, com extremamente facilidade de pegar fogo. Então, a partir do momento que você tem a fagulha do incêndio, o foco de incêndio que a gente chama,
a probabilidade, a dificuldade de se conter é muito grande. Se você não tiver todas as ferramentas à mão, você já vai ter dificuldade. Sim. Não tendo nada. E no próprio museu tinha até os produtos de conservação Só altamente gravando, né? inflamáveis, né? Tudo inflamado, tudo colaborando com o incêndio. Agora, eu acho que a questão é o foco, sabe, Wilson? Por exemplo, claro. Nós temos no nosso, por exemplo, dentro do Poder Judiciário, o Poder Judiciário mais caro do mundo, nós temos desembargadores que recebem R$500 mil num único mês. Né? Então, e isso era o custo de manutenção do museu para o ano inteiro. Claro. Então, então, por exemplo, qual que é nós temos o Poder Judiciário mais caro do mundo, né? Ocupa 1,6% do nosso PIB, com os salários estratosféricos. Muitas autoridades brasileiras recebem acima do teto. Aliás, o teto é até uma laje, não é bem o teto. Então, nós temos, assim, de um lado, esse banquete de Babette, inúmeros assessores, um gasto desenfreado com a máquina pública, e o próprio poder público, né? Ou seja, ele tinha um orçamento de R$500 mil para o Museu Nacional. Então, é a questão do nosso foco. Agora, o que foi embora no Museu Nacional? Né? Isso a grande pergunta que tem, professor, é o seguinte: por que estão apagando a nossa história? O que está acontecendo com a gente que a gente não consegue ter esse sentido de pertencimento da nossa cultura, a gente está dentro da nossa cultura, acreditar que a gente está representado ali? É porque não é oferecido isso para as pessoas? Porque, por exemplo, se você faz um show de jazz, por exemplo, e não envolve a comunidade, ela nunca vai se sentir pertencente. Se você faz um show de chorinho e não coloca a comunidade inserida, vamos fazer um show de chorinho lá, aqui em Nova Lima, no bairro Nobre, por exemplo, no bairro das Quintas, e não introduz isso na comunidade carente, é óbvio que isso nunca vai chegar na comunidade carente, né? A menos que tenha uma pessoa que vai ser uma referência para alguém, e tal, alguma coisa assim que acidentalmente vai ser puxada para dentro desse contexto. Agora, por que a gente não consegue ter esse pertencimento e acreditar que isso é possível? Esse processo de dominação está envolvido nisso também? Eu acredito, esse é o ponto da coisa. É o seguinte, o Museu Nacional ele é um dos nossos pontos de referência da nossa invenção como brasileiro. O povo se inventa como um povo, cria uma identidade, cria uma matriz. Então, assim, o Museu Nacional ele faz parte desse processo que nós estávamos, grande parte do material que estava acumulado lá, 2 milhões de peças, né, como patrimônio, ajudava a criar esse imaginário, né? Não é que essas peças são inventadas, mas essas peças elas vão formando o quebra-cabeça daquilo que nós pensamos que somos, né? Então, por exemplo, era um dos maiores museus indígenas do mundo, se não o maior, né? Tinha toda uma construção de povos que compuseram o povo brasileiro e desapareceram, né? Então, assim, o material identitário dos tupinambás, né, dos goitacazes, dos aimorés, né? E essa identidade brasileira que o Dom Pedro II estava preocupado em formar, em construir, muito desse processo estava ali. Então, assim, esse que a gente brinca, o nosso complexo de vira-lata, né? É porque esse passado está conectado diretamente ao nosso futuro. E esse orgulho de sermos brasileiros, que é muito importante, né? Ele precisa desses centros de referência. Porque ali não é, né? Não é um lugar para se, por exemplo, para se consultar, para ver o que existiu. Ali é um lugar de criação, de invenção. Então é a conexão entre passado e futuro. Então nós brasileiros somos esse povo espetacular que apareceu no mundo, que é a fusão de 3 povos diferentes. Nós não somos europeus, nós não somos mais os indígenas originários, nós não somos os africanos. Darcy Ribeiro então tem esse diagnóstico, nós somos esse povo novo. Então nós, também. O povo brasileiro maravilhoso, né? Então nós somos essa invenção, né, na modernidade e construindo essa identidade. Então aquele museu fala diretamente sobre a nossa identidade. E se essa identidade não está, por exemplo, sendo valorizada, como por exemplo, eu estava abandonado, e eu até tive no Museu Nacional com as minhas filhas há uns anos atrás, várias alas estavam fechadas, várias áreas não podiam ser visitadas, e muita coisa ali estava meio abandonada, meio velho, né, sem nenhum cuidado.
Ele próprio estava um museu desatualizado, embora muito bonito, mas assim, em termos de sofisticação, né, tava meio abandonado. Então, assim, essa precarização é uma falta de foco. Ou seja, o que é importante? Então, assim, como é que nós vamos manter o nosso orgulho como brasileiros? Né? É a partir desses sistemas referenciais. Mas isso tem sido jogado fora todo o tempo. O Museu da Palavra pegou fogo há poucos anos atrás, na Estação da Luz. Né? Mariana pegou fogo. Lá na UFRJ, a Faculdade de Letras pegou fogo pouco tempo antes, né? Ou seja, um ano atrás. Me parece que são 10 museus queimados em 2 anos. 2 anos. 2 anos. Não, fora bibliotecas. Sim. Fora os outros acervos. Tem um assunto de 12, mas aí que eu dei uma olhada foram 10, assim, mas tem mais, tem mais. Betão, nessa questão cultural, só dando Não, aqui é isso mesmo, é um rádio televisionado. Porque, por exemplo, nós tivemos o fechamento de estudo de educação em Belo Horizonte. Pois é. Isso era para ter uma comoção na cidade de Belo Horizonte. Eu conheço bastante da área educacional, conheço professores, diretores, meu pai foi um educador, né, de nascença, fundou o Milton Campos, inclusive. Metade da geração antiga, esses dois Instituto de Educação dos nossos pais, mães, referência que a gente tem em Belo Horizonte, colegas e amigos estudaram lá, eu estudei no Barão do Rio Branco, também era público. Sim. Hoje estudaram no Bueno Brandão, a gente brinca muito, né? Era poder público, eram escolas públicas. Todo mundo dava mais valor, porque a gente também usava as escolas públicas e as universidades públicas. Hoje não, hoje parece que essa identidade foi abandonada porque já não é mais usado pela classe média alta. Já não é um público tão interessado nesse foco. Só você frequenta museu do mundo inteiro, você encontra brasileiro em todos os museus, pagando caro dólar e euro para entrar no museu. E ali no Brasil tudo é de graça e não se dá valor. Você entra no museu que é gratuito, ou nem entra, né? Nem entra. que é o caso que é mais grave ainda, né? Ou nem é um programa de família mais, né? Agora, tanto não entra que pegou fogo, porque, por exemplo, se entra, as pessoas se preocupam. Falam, gente, vem muita gente aqui, a gente não pode deixar isso aqui. Está muito cheio, não sei o que. Atende uma demanda, né? Atende uma demanda. Atende uma demanda, porque se você cobra ingresso, gera receita, e ali dentro tem uma circulação de informação, todo mundo comenta, vem turista internacional. Você vê que já apareceu dinheiro do Banco Mundial. Pois é. Exato. Assim, depois do sinistro. Você imagina antes. Se você desse o alarme, eu trabalhei com a Alemanha, né? Com alemães. Na época que a gente trabalhou, foi feito um trabalho muito interessante no grupo Ideas, projeto Ideas, de EFA, que foi justamente no Caraça, sob Pedra Sabão e Congonhas do Campo. O financiamento que a Alemanha dá para o Brasil é uma coisa fabulosa. A disponibilidade de recursos do Banco Mundial. Eles ofereceram agora no Incendas projeto de Mariana para Samarco, para fazer a Fundação Renova, para Pampulha, a recuperação da Pampulha. Esse dinheiro existe, inclusive. Não, eu vi uma matéria que tinha uma solicitação de 80 milhões no museu. Tinha? Tinha. Não é falta de dinheiro. Não foi pedido. Não foi pedido. Se o Banco Mundial falou, não, foi tinha. pedido. Tanto que quando surgiu os primeiros debates, né, as primeiras ali, todo mundo queria ajudar. Aí entra a questão da solidariedade depois que acontece o caos, né? Depois que agora, Wilson, eu estava percebendo, o Brasil está sendo desmontado. Essa então, é a próxima pergunta. A pergunta do Betão foi essa linha. A pergunta que eu queria fazer, por se você pegar na educação, pegar na cultura, gente, você trabalhando nessas duas linhas, minando a educação e a cultura, acabou a história. Aí você reescreve a história do jeito que você quer. Do jeito que você quer. Essa é a minha linha. Porque, por exemplo, se você for pegar a modernidade líquida de Bauman, com essa volatilidade toda que está acontecendo, sobrepor uma nova cultura naquilo que a gente tem uma cultura solidificada, mas as pessoas não consomem essa cultura, desmanchar ela para colocar alguma coisa no lugar seria talvez uma forma de dominação aparente?
Dominação, esquecer a dominação. Eu diria, esquecer a história que mencionou, né? Que a coisa mais grave da origem dos índios. Né? Nós temos que ter essa honra, né? Minha filha é Tupinambá. Tupinambá, então, quer dizer, então nós temos origem indígena, origem portuguesa na família, né? É um laço importante. Até mais. Eu acho que existe o capital estrangeiro. Ele tem mostrado muito claramente que ele tem avançado sobre o nosso país. Essas reformas que vieram no nosso país feitas pelo governo têm desmontado a estrutura do nosso país. Então, por exemplo, a preservação da Amazônia está ameaçada. O governo Temer, inclusive, expropriou num decreto um parque muitíssimo importante no Baixo Rio Amazonas, que depois a população protestou muito, ele teve que recuar. Mas havia a ideia de uma privatização geral. Mas existe uma permissividade, né? Permissividade enorme. Existe, né? As pesquisa em farmacêutica. Os remédios vão todos para fora e voltam. Isso. A energia elétrica está sendo privatizada, então está privatizando as nossas águas, porque privatizando a energia elétrica nós estamos privatizando o uso da água, que é um bem importantíssimo agora. Recursos hídricos, né? Se a gente observar o acidente de Mariana, que nós estávamos falando agora mesmo. Da Samarco, o Rio Doce todinho, né? Rio Doce destruído, é capital estrangeiro, despreocupado com o nosso país. Então, assim, nós estamos loteando e vendendo. Há um projeto tramitando no Congresso Nacional para venda de terra para capital estrangeiro. Né? Então, assim, a privatização da energia elétrica implica em privatização dos rios. Nós estamos abrindo, inclusive, para entrar todo tipo de agrotóxico para a nossa comida. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de uma grande crise, tem uma crise de política, identitária e de entreguismo. Nós estamos entregando o Brasil. A Petrobras, nós não damos conta de gerir? É isso que se diz? Lógico que damos. Nós tínhamos um grande potencial petrolífero nessa empresa, mas ela está sendo desmontada e entregue ao estrangeiro. Então, assim, o que é isso? A Petrobras é um símbolo do Brasil, é um símbolo da nossa riqueza. Né? Então, assim, o que está acontecendo conosco que a gente está com esse sentimento de vira-lata voltando? Nós estamos tão orgulhosos de nós mesmos. Nós estamos tão seguros de nós mesmos. Então, assim, há poucos anos atrás nós estávamos andando na Europa de cabeça erguida. Né? E todos os europeus, vários europeus que eu conheço, em faculdade que eu tive, o pessoal falou assim, nossa, mas o Brasil agora é o país do momento, é o país do desenvolvimento, é o país que tirou 40 milhões de pessoas da fome. E de repente a gente está vendo isso tudo é água abaixo. Então, assim, eu acho que até esse processo eleitoral agora talvez seja um momento de a gente retomar realmente a nossa unidade política e conseguirmos realmente pensar juntos para uma solução para esse desmonte geral que tem se acumulado. Então, assim, os museus pegarem fogo é muito sintomático. Né? Eu acho que assim, muito emblemático pensar assim, os nossos museus se incendiando, então a nossa educação está sendo sucateada com a PEC 95, né? A PEC 95 até dos gastos, então ela tem desmontado vários serviços sociais que pertencem ao nosso povo, desmontado o SUS, né? Porque ela vem para destruir o SUS, para entregar então o SUS para a iniciativa privada. Então são valores importantíssimos, né? A Universidade Federal está em crise. Praticamente sucateada também, né? Sucateadíssima, né? O ensino público, que é a pesquisa. Então o pessoal fala assim, a universidade pública, as pessoas deveriam pagar para estudar lá. Eu acho que sim, mas é que a universidade pública tem outras finalidades. Ela tem, né, uma série de outras atividades de pesquisa, de ponta a serem feitas. Por exemplo, o ônibus a hidrogênio, claro, que foi apresentado nas Olimpíadas, que é um ônibus de tecnologia brasileira, desenvolvido pela UFRJ, pela mesma universidade, extremamente competitivo que não cuidou nos ramos que ele... Pois é. Acho não. Deixa eu fazer um intervalinho. O papo, tá vendo? Vai embora, você já tem 40 minutos de conversa. Deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão, Nova Lima e você.
Como já é tradição em Nova Lima, o dia 7 de setembro, data em que é comemorada a independência do Brasil, foi marcado pelo desfile cívico que percorreu algumas das principais vias da cidade até a Praça Bernardino de Lima, onde ocorreu a solenidade de abertura e o hasteamento de bandeiras. Uma estrutura completa com arquibancada com capacidade para 600 pessoas foi montada. Além disso, o desfile contou com apresentações das corporações musicais Sagrado Coração de Jesus e União Operária. O Brasil precisa, sem dúvida nenhuma, a voltar a ser aquilo que nós éramos antes. O respeito à pátria, o respeito aos professores, o respeito principalmente às autoridades constituídas, não é isso? E só vamos conseguir isso a partir do momento que a gente incentiva, a gente apoia esses movimentos, como é a comemoração da independência do país. Neste ano, as seguintes instituições participaram do desfile cívico: Primeira Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais, Guarda Civil Municipal de Nova Lima, Associação dos Bombeiros Civis de Nova Lima, Grupo Escoteiro Expedicionário Assunção, Assessoria Especial de Políticas Públicas, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Papai Noel Mirim, Betel Anita Garibaldi, Belo Arte Capoeira, Ordem Demolei Capítulo José Garibaldi, Lions Clube de Nova Lima, Associação Mila Galo Social, ONG Amigos, Escola de Formação Gerencial, Escola Estadual Denis Vale, Escola Estadual Augusto de Lima, Escola Estadual João Felipe da Rocha, Escola Estadual Jorge Chalmers. O desfile contou com a participação de 18 pelotões e cerca de 2.000 pessoas prestigiaram o tradicional evento. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, voltando com o programa Cultura, a gente está ensaiando aqui o que nós vamos falar aqui. Deixa eu pegar o professor aqui no pulo. Tem quando nós fizemos antropologia, quando eu fiz antropologia com você, teve uma parte da matéria que você fala assim: o capital, ele divide o mundo, vamos colocar nesse espectro, em 3 partes. Então ele usa uma e deixa 2 descansando, né? E depois ele vem atacando aquele pasto que está descansando, ele ataca e deixa aquele outro para recuperar. Você está lembrado disso? Desse assunto? Eu lembro do assunto, mas não é bem que ele deixa descansando, não. É que ele vai ter que sempre avançar sobre pastos novos. Isso. Né? Sobre áreas novas para consumi-la. Isso é o que está acontecendo. É um velho projeto novo do capital, como está acontecendo com a gente no Brasil, com relação à nossa cultura, com a nossa economia, com a nossa estrutura? Olha, Betão, nós estamos inclusive correndo o risco de perder o mundo todo para o capital desenfreado. Então, assim, o capitalismo sem nenhum controle, nós estamos agora o PNUD, né, que é o da ONU, né, que é o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Uhum. Ele tem lançado relatórios todos os anos, relatórios gravíssimos, falando sobre o aquecimento da Terra. E nós temos consumido a Terra de forma desenfreada, usado recursos públicos, recursos naturais, que estão sendo apropriados por pequenos grupos empresariais, e seriam até recursos que são inapropriáveis, que são recursos de todos nós, né? E da Revolução Industrial para cá, o mundo já aqueceu 1 grau. E ele tende a crescer um outro grau, uns 2 graus. Esses 2 graus, eles produzem um efeito dominó que o mundo aquecerá mais 4. Porque vai destruir uma dos grandes biosistemas, como a Amazônia ou o fundo do Oceano Pacífico, que são sistemas de revitalização do mundo. Aí esses consumidores de dióxido de carbono passam a ser produtores de dióxido de carbono. E a temperatura do mundo, se ela sobe só esses 4 graus, esses 2 graus mais os 4 que virão, 6 graus,
As cidades costeiras, né, no mar, Litoral, né? onde estão 1/4 da população do mundo, vão ter que se mover. Alguns lugares, por desertificação, como a África, vão ter grandes êxodos. Então, hoje a Europa está reclamando que está chegando, né, um número de 800 a 1.000 pessoas diariamente. O êxodo africano vai ser assim, milhões de pessoas entrando no continente mais próximo. Então, o alimento, primeiro, ele vai ficar escasso para as populações mais simples, que dependem dos biossistemas, né? E depois nós vamos começar a viver uma fome generalizada. Agora, isso precisa ser impedido. Precisa ser impedido. Só que o sistema de financiarização do mundo, o funcionamento de bolsas, o funcionamento, né, que investe na pecuária extensiva, nas grandes produções agrícolas de terras inférteis, né, de terras mortas devido às grandes e uso de agrotóxicos. Então, assim, a queima da Amazônia para a produção de pastos. Então, nós estamos vivendo um colapso que não é o colapso brasileiro, nós estamos vivendo um colapso em âmbito global. E a situação é gravíssima. Então, nós precisamos começar a pensar sobre isso, que é o espaço comum. Né? Que, inclusive, a encíclica papal, né, de 2015, a Laudato Si, assim, é preciso pensar naquilo que é comum a todos nós. Então, o museu era algo comum a todos nós. Esse patrimônio comum, como a Amazônia. Esse espaço do inapropriável, né? Aquilo que não pode ser apropriado pelo capital, apropriado por um grupo empresarial, tomado de todos. Então, por exemplo, a água. Né? Existe uma série de privatizações acontecendo em torno da água potável no mundo. Né? Então, assim, ao invés de, né, uma série de territórios estão sendo apropriados, né, de forma privatista, para um grupo apenas, destruindo as matas ciliares, diminuindo, então, a água potável no mundo. E a seca que nós estamos enfrentando? E o estado de calamidade que o estado de Minas está agora? E a seca geral? E o calor da Europa, que foi o maior dos últimos 60 anos, né? Então, assim, nós estamos vivendo todo esse processo de degradação pela impossibilidade, né, de dar valor e construir essa sociedade que precisa ser construída urgentemente. Né? O Wilson. A Simone chama de Will. Excelente. Will. Will. Como é que você vê essa moçada que está vindo? Uma juventude que está meio que anestesiada, porque é diferente, por exemplo, acho que a minha geração foi a última. Nossa, né? Vamos despistar aí, né? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Essa geração nossa, acho que foi a última aí que viveu essa coisa, que teve um pouco desse pertencimento da cultura, que tinha essa vontade de construir as coisas, poesia e tal. Como é que você está vendo isso tudo assim? E as pessoas estão anestesiadas, porque acontece isso. Tem gente que fala... Mas esse processo, né, que a gente está dialogando no intervalo aqui, passa muito por essa lavagem cerebral. Isso na realidade, se você tira a ótica, o que o brasileiro consome hoje? Né? Não é cultura, é internet, é Netflix, séries. Cultura estrangeira. Cultura estrangeira. Nós não temos conhecimento. Você não para jovens para um debate sobre política. Nenhum jovem deve estar assistindo programa eleitoral para saber, nem debates eleitorais, poucos. E a partir do momento que tem esse desinteresse, aí entra... Quando você mata a cultura, quando você mata a educação, quando você desinforma o cidadão na base, é um caos social. Porque vai para violência, vai para gangue, vai para turma, para tribo, né? Sim, as tribos. Que é a vibe, né? Que a gente, essa geração, por exemplo, a gente vê a nível de... Eu trabalho com faculdade também, né? Dou aula na FIAMIG, na área de segurança do trabalho, sou coordenador de 4 cursos de pós. Os alunos estão muito mal preparados. Eles já chegam mal preparados na pós-graduação, quanto mais na graduação. Então, quer dizer, a gente, no próprio mestrado da UFOP, né, a gente vê o nível de capacitação, todo mundo de uma geração da minha faixa etária, está fazendo um grupo de mestrado, que se interessa ainda por estar estudando, aperfeiçoando. O jovem hoje não lê. O jovem hoje não tem um livro de cabeceira, não tem um hábito de leitura. Então tudo isso vai contribuindo para que o cidadão vai perder a sua
identidade, a sua cultura, a sua forma de escrita, a sua linguagem. Enquanto a perda do museu, voltando ao tema, né, é mais um agravante, porque você perde as origens. É um grande, podemos chamar de um grande retrato? Um grande retrato. Você vai perdendo sua origem. E aí você volta lá atrás. Como? Como que você vai resgatar? Você volta. Aí já não precisa da Amazônia, porque cadê a memória dos índios? Para que a Amazônia? Porque o povo não tem consciência que a falta d'água daqui a 50 anos vai ser o grande problema do mundo. A água vai valer mais que petróleo. O mundo inteiro sabe disso, menos o Brasil. Desculpa, né? É brincadeira. Mas acho que o mundo inteiro sabe disso, menos o Brasil. Não é à toa que eles estão querendo preservar, tombar, entrar, pôr a mãozinha. Eles não estão querendo ajudar o Brasil com a Amazônia. Pelo contrário, eles sabem que a solução de remédio, a solução de água, a solução de petróleo, a solução está tudo na Amazônia. É o pulmão do mundo. Queiram ou não queiram, está no Brasil, é nosso. Então esse negócio de dividir o Brasil, daqui a pouco começa o Sul a querer separar do Norte, o preto quer separar do branco. Isso aí é intencional, desculpa, mas eu não vejo. Sim. Acho que tem uma estratégia forte nisso. Dividir para dominar. Dividir para dominar. Quanto menos brasileiros raiz, vamos usar um termo da juventude, patriota, não é patriota. É isso, né? Mas é patriota, de verde e amarelo, de esquecer bandeira, de saber o hino, de saber o que é de valor na terra, o que a gente tem para produzir, o que o Brasil é. Nós não somos capitais, nosso povo veio do interior. Você pegar Belo Horizonte, Nova Lima ainda tem mais, é mais antigo que BH. Belo Horizonte, você não tem 2 gerações que nasceram em Belo Horizonte. Meus pais já são de Mariana. É difícil você ter 3 gerações nascidas numa capital de um estado como Minas Gerais, que é um dos mais antigos. Então você pega, historicamente, você vai vendo nessa fonte de raiz essa preocupação. Porque se você começa nesses lugares a perder São Paulo, Rio de Janeiro, né, que tá criminalidade. Pois é. Que é um outro aspecto também, né? Porque o jovem ele tem 2 caminhos, né? Ou ele vai se educar, ou ele vai ter uma vida segura, ou ele vai quer ser jogador de futebol, se não der certo, ele vai pro tráfico. Mas o próprio capitalismo gera isso, né? Vão construir pessoas querendo diplomas e não conhecimento, pessoas querendo dinheiro e não cultura. Vou questionar o conhecimento. Para que vale, né? Você ter conhecimento num país que o jogador de futebol ganha 100 vezes o que ganha um engenheiro ou um advogado. Um dia eu vi um questionamento, né, sobre advogados. Ganha 1000 vezes mais que o advogado. Professores, né? Que é a nossa classe. O Betão, professores que é a nossa classe. Com as raízes, que o Betão tem as raízes ligadas na cultura brasileira, vem da família que cuidava do congado. Do congado, meu pai foi congado. Da folia de reis aqui. São esses valores é que são patriotismo. Então, assim, você gosta de idolatrar a bandeira. Né? Então, é isso mesmo. Nós precisamos resgatar essas nossas raízes como um museu. É repensar isso tudo. Sim. Né? Repensar meu pai quem foi nós coordenador somos. de cultura do estado de Minas, na época, com pouquíssimo recurso, e fazia 1000 coisas. Era banda de música no interior. O povo vai para o interior, o povo sai daqui para assistir, para Diamantina, para assistir a serenata. A serenata de. O povo ama isso. O povo brasileiro tem uma cultura intrínseca. Você sabe o que eu acho mais interessante? Que a gente está falando aqui para sua filha, que é a Clara, e está falando para a geração, que é. E essas pessoas vão ver esse programa. E eu acho que é muito importante a gente continuar com esse lastro, continuar com essa ideia assim, de não desistir, de resistir, de resistir e falar, olha, claro, você é descendente de índio também, sabe? Eu sou filho de cogadeiro com Burgos, né? Que é uma qualidade de uma puta da época. Eu sou uma miscigenação, eu tenho libanês, tenho francês, português, 2 vezes. Então, quer dizer, a gente de brasileiro tem medo. Wilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é essa visão, você que é do IEFA, que está ali no patrimônio público cultural? Não sou mais, né? Gostaria de ser, mas ia brigar muito lá dentro. Mas como é que é ver tudo isso acontecendo dentro de um espectro que você sabe que assim... Não, as pessoas desses órgãos, eu te garanto, são as pessoas mais idôneas, mais sérias possíveis. Eu te garanto que metade chorou no dia do museu como eu chorei. Sim. Tá? Isso é uma coisa assim,
falar que né, esse negócio de tomamento ficou muito radical e tal. Eu acho que a visão da Lei Rouanet também virou uma distorção enorme no Brasil. Porque começou a associar com cantores, com Cláudia Leite, com, vou citar nomes aqui, porque né, não sou contra ninguém especificamente, mas assim, não precisa. Maria Bethânia não precisa, como ela mesma se negou a receber depois. Gustavo Lima não precisa. Eles não precisam desse recurso para dar show, para dar turnê. Se eles têm público, eles vão onde o povo está. Né? O Milton Nascimento, que é mineiro. Então, nós temos que. A Lei Rouanet capta recursos para esse fim. Ela tem isso. Só que o povo esquece. Todo mundo virou Lei Rouanet e ninguém mais quer que ela exista. Vamos acabar com a Lei Rouanet. Não é assim, não. Entendeu? Ela tem um viés públicos que eu utilizei muito no IEFA, no programa Minas para Sempre, que foi de colocar alarme nas igrejas. Nós colocamos alarme em quase 300 igrejas em Minas de roubo. Do roubo do patrimônio histórico, que era roubo de imagens, que na época era muito sério. Não vou nem falar. Eu lembro disso, eu lembro. Um projeto seríssimo. Eu fiquei na coordenação do projeto, garanto um projeto seríssimo, coordenado pelo Jurema Machado, vou falar o nome da minha chefe, não do patrão. Mas um patrocínio da iniciativa privada, como foi da Praça da Liberdade, como foi do Parque Municipal, como foi. Todas elas tinham uma responsabilidade com a cidade. Elas eram mineradoras que estavam destruindo Belo Horizonte, igual a MBR, né, que agora Vale encampou, e que ela, como ela desencapou a Serra do Curral, ela tinha uma dívida com BH que ela pagava consertando, restaurando, né, a Praça da Liberdade. Agora, a Vale pagou a restauração do Parque Municipal todinho. O Parque Municipal devia estar sem grade. Belo Horizonte é um lugar que tem um parque sem grade. Você vai para o mundo inteiro aí, andar nos parques. Vou visitar o Parque de Nova York, o Parque de São Francisco. Aqui não podem tirar a grade do Parque Municipal porque vira um assassinato. Imagina. Como você contém a violência ali dentro daquele. Se você não tem um poder público que gere. Por que não pode tirar a grade do Parque Municipal? É um parque lindo. É um parque maravilhoso, é lindo. O que ele serve hoje é para contar ponto para o hotel Otton Palace de ser 5 estrelas, porque tem um parque em frente. Ele nem tem 5 estrelas, porque tem parque dentro do hotel. Tem sentido, sabe? É um parque que deixou de ser usado para a cidade. O Parque Mangabeira está abandonado em Belo Horizonte. A cultura quando ela vai castigando em todas as áreas, assim, você vai vendo. Mas eu acho que isso é legal, sabe? Porque a gente está fazendo aqui quase que um desabafo mesmo, né? Tipo assim, de falar assim, gente, está acontecendo isso mesmo. Você vê esse negócio da Pampulha agora. Teve tomamento da Pampulha. Já existiu um movimento na região. Porque o povo já estava querendo liberar para construir prédios, arranha-céus, para quanto é lado. Ali tem o acervo, ali tem o Museu da Pampulha, tem. É fantástico. A Pampulha é um patrimônio mundial. Sem dúvida. Ô, Lucas, você queria falar alguma coisa antes de a gente terminar? Não, eu ia continuar aquela fala do Wilson, mas está ótimo. Tá bom. Eu ia falar naquele sentido ali, mas agora adiantou, está ótimo. Devemos resistir e lutar? Nós necessitamos, mais do que nunca. Nós estamos num momento de confronto. Então eu acho assim, esse momento que nós estamos vivendo, essa crise, ela pode ser útil. Crise, uma palavra vem do grego, né? Crisis, abismo, né? Dificuldade. Então assim, é nesses momentos que nós temos que realmente nos fortalecer e avançar. As crises podem ser úteis. Wilson, muito obrigado pela sua presença. Foi assim, pena que 1 hora é pouco, né, cara? A gente acha que é muito, mas é pouco. Mas tá cochilando mais. Só o primeiro tempo. Só o primeiro tempo. A gente joga melhor no segundo tempo. Não, mas é importante, eu gostaria de deixar uma mensagem, né? Principalmente para gerações, né? Acho que a gente tem que passar o bastão. Sim. Chegou uma hora no Brasil que a gente tem que chamar os jovens à responsabilidade. Não responsabilidade. Vem cá, não. Vem cá que a coisa é séria, tem que ter uma sucessão, a eleição não é brincadeira, o voto é sério, nós temos um momento aí de transformar, nós estamos num momento difícil, né, de escolher candidatos, sem debates, mas muita dificuldade até para escolher nesse cenário, muito confuso, né, muita distorção de ideias,
Mas para os jovens ficar atentos aos conteúdos, né? Quem está falando em cultura, quem está falando em educação, quem está falando... Quer dizer, quais são os nossos valores? O que a gente está buscando, né? No fundo, Está de parabéns, né? o alvo é o povo mesmo, né? O alvo é o povo. Léo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu sei que você Betão. ficou de plateia aí, Nossa, mas hoje eu não hoje podia perder essas duas feras Eu aqui. tô viu? aqui, assim, feliz da vida de ter participado e tal, aprendendo. Com Não, você também é um artista. Não, Né? Então e você tá tinha engajado que ver de aí. perto essa discussão para poder levar Isso aqui para é frente. privilégio, entendeu? Isso aqui é privilégio. privilégio. Gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral, tá certo? Futebol amador, cultura e resistência. E a gente não pode perder esse foco também, tá certo? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.